Salve galera, sou a Vitória. Eu sou o professor Chico Gonçalves, sou professor de Matemática e História. Estamos começando mais um episódio do Matemática Histórica, onde falamos sobre como a matemática influencia nos eventos históricos. Hoje vamos falar sobre segurança digital, números primos e como ganhar $1 milhão. Você sabe o que é RSA? É um sistema criptográfico muito utilizado quando se trata de segurança digital. Por exemplo, segurança de cartão de crédito utiliza bastante esse sistema. Um sistema criptográfico é qualquer sistema que, dada uma mensagem, uma chave, consiga gerar uma nova mensagem que é ilegível para quem intercepta, né? Então você não corre o risco dessa mensagem ser compreendida por um terceiro que você não quer que saiba o que está sendo passado nessa mensagem, né? Mas para esse sistema ser completo, ele precisa que a mensagem cifrada possa ser recuperada depois, né? Geralmente através da mesma chave ou de outra chave, né? No episódio sobre o Alan Turing, falei um pouco sobre criptografia e como ela foi importante para a vitória dos aliados no fronte ocidental da Segunda Guerra Mundial e até para o desenvolvimento do computador, da informática e tal. Se você não ouviu, confere lá, vai lá, escuta o episódio que é bem bacana. RSA são as letras iniciais dos sobrenomes de 3 caras, né? O Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Edelman, que são os fundadores da empresa RSA Data Security, que é uma empresa de segurança digital. Eles foram os primeiros a escrever esse algoritmo. Eles escreveram lá em 1978. O Rivest é um matemático dos Estados Unidos. O Shamir é um criptógrafo israelense. E esse Edelman é um informático e biólogo molecular. Ele é dos Estados Unidos também. Como funciona esse sistema, né? O RSA? O RSA ele utiliza um par de chaves. Uma pública, que pode ser conhecida por todos, e uma chave privada, que deve ser mantida em sigilo. Toda mensagem cifrada usando uma chave pública só pode ser decifrada usando a chave privada, né? Em relação à chave pública, sempre vai ter uma privada e só pode decifrar a mensagem utilizando as duas chaves. A criptografia RSA atua diretamente na internet. Por exemplo, em mensagens de e-mail, compras online, lá com seu cartão de crédito, né? Tudo isso é encriptado e desencriptado pela criptografia RSA. Essa empresa de segurança bolou esse método para proteger os dados, né, de e-mail, de compras online e tudo mais. Para gerar essas chaves, se escolhe 2 números muito grandes, maiores que 10 elevado a 100, ou seja, números com mais de 100 dígitos, mais de 100 algarismos. A partir da multiplicação desses 2 números serão geradas as chaves. Mas não é por conta do tamanho que um terceiro não vai descobrir quais são esses números, né? Os números que foram utilizados para gerar chaves. O pulo do gato é que esses números são primos. E por quê? Por que esses números são primos? Porque precisa ser primos. Os números primos são números naturais maiores que 1 que tem apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo, né? Por exemplo, 2... só dá para dividir o 2 por 1 e por 2, né? Só 2 divisores. O 3, só dá para dividir por 3 e por 1, só 2. 5, o 4 não. 4 dá para dividir por 1, por 2, por 4, tem mais de 2 divisores. Então, assim por diante. Né? Os números primos eles estão presentes na matemática desde a antiguidade. No livro Elementos, né, os 3 elementos, também conhecido como os 3 elementos, que foi escrito pelo Euclides de Alexandria, ele já abordava esse tema, né, abordava com muita curiosidade. Inclusive, ele demonstrou que os números primos são infinitos, uma demonstração bem legal, vale a pena conferir. Vários outros métodos foram desenvolvidos ao longo da história a fim de verificar se o número é de fato primo, como a fatoração, o crivo de Aristóteles, né? O que é a fatoração? Você decompõe um número em fatores primos. Por exemplo, sabe que o 6 dá para decompor
em fatores primos, né? Uma multiplicação de primos. O 6 é 2 vezes 3, ó, dois números primos que dá ali um número que a gente chama de número composto. Isso é fatoração, né? O crivo de Eratóstenes foi um matemático, e o crivo de Eratóstenes é você considera ali a sequência dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para determinar se o número é primo, né? Nós sabemos que ele precisa ser maior que 1, então você já dispensa o 0 e o 1 ali. Então, do 2 para frente. E você, ó, pega o número 2. E a partir do 2, você sabe, ó, o 2 é primo. Todos os múltiplos de 2 não serão primos, então você pode descartar esses números. Aí você passa para o próximo. O 3. 3 é primo. Só dá para dividir por 1 e por 3. Todos os múltiplos de 3 você descarta. E você segue. Então, se você quer, eu quero saber os primos até 50. Né? Você vai fazendo, descartando os múltiplos desses primos, e ao final da lista você terá ali todos os números primos menores que 50. Né? O estudo dos números primos acabou resultando também no Teorema Fundamental da Aritmética. O que é esse teorema? Ela afirma que todo número inteiro positivo e maior que 1 pode ser representado de maneira única como um produto de fatores primos. Né? Ou seja, qualquer número que você considerar maior que 1, ele é o resultado de uma multiplicação por primos. Né? Igual eu falei do 6, que é 2 vezes 3. O 10 é 2 vezes 5. Né? Você pode ver qualquer número e pode decompor ele em fatores primos. E ele né, o número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ou seja, quais os fatores que você multiplica e dá ele? É ele mesmo e 1, né? Não tem outro. Tá? Então, todo número composto ele é um produto de primos. Né? Porém, a forma como estão distribuídos os números primos ao longo dos números naturais que é interessante. Né? Porque vamos considerar a lista só dos primos. Bom, faz o crivo de Eratóstenes aí e você analisa a forma como eles são distribuídos. Você tem os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitos. Como os primos são distribuídos? Nós temos 2, 3, 5, 7. Aqui parece que tem uma ordem. Né? Só que aí do 7 vai para o 11. Ou seja, deu um salto. Mas depois do 11, 13, opa, encurtou de novo a distância. 13, pulou para o 17. Aí 19, encurtou. Pulou para o 23, pulou para o 29. Aí encurta a distância 31. E assim você vai... Não parece ter uma lógica nessa distribuição. Né? Por exemplo, os números pares eles estão distribuídos de maneira muito simples, muito clara. Sempre depois de um número ímpar é um número par. Ponto. Muito simples. Os múltiplos de 5. Você conta de 5 em 5. Todo número terminado em 5 ou terminado em 0 é um múltiplo de 5. Você tem uma ordem ali. Né? Mas para os números primos, a gente não conhece qual é a lógica dessa distribuição. Ou seja, não existe uma fórmula para encontrar números primos. Então, quando se trata de números primos muito grandes, a gente não tem uma fórmula para encontrá-los. Você tem que ir no braço mesmo. Né? E o que acontece? O sistema RSA ele vai utilizar números primos para gerar essas chaves justamente por isso. Ela vai pegar lá dois números primos, cada um com mais de 100 dígitos, e a partir da multiplicação deles vai gerar as chaves. Como a gente não conhece uma fórmula ou a lógica de distribuição dos primos, uma fórmula para encontrar esses primos muito grandes, tinha que ir ali, ó, verificando um por um do braço. E assim, como se trata de números de mais de 100 dígitos, você precisaria de vários computadores trabalhando muito tempo para encontrar quais são esses dois números. Então, isso traz a segurança, né, do sistema RSA, do sistema digital, de segurança digital. Né? Como não se conhece uma forma de encontrar esses números primos, não tem como descobrir quais são as chaves dessa criptografia. Né? Por isso, seu e-mail, suas compras online, seu cartão de crédito estão seguros. Né?
Agora que você sabe disso, como dá para ganhar $1 milhão, né? Além do Euclides de Alexandria, que eu mencionei lá na antiguidade, muitos matemáticos se debruçaram sobre os números primos e chegaram a problemas que até hoje permanecem sem solução. Por exemplo, temos a conjectura de Goldbach. Goldbach é um matemático prussiano, se eu não me engano. O que ele falou? Ele falou: todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Por exemplo, o 4. 4 é a soma de dois primos, 2 mais 2. 6, 3 mais 3. 8, 5 mais 3. 10, 7 mais 3. Ou 5 mais 5. O 12 é 5 mais 7. E assim por diante. Só que a gente não tem uma demonstração para isso. Verificações por computador já confirmaram que a conjectura de Goldbach para muitos números, assim, casa dos milhões, bilhões, tá? Mas a demonstração matemática ainda não existe. Esse é um problema que permanece sem solução. Outro problema que permanece sem solução é a hipótese de Riemann. Riemann é um matemático também. E nesse problema, ele relaciona a distribuição de primos a uma função que ele chama de zeta, né? Caso alguém consiga resolver esse problema e demonstrar a hipótese, o prêmio para quem resolver a hipótese de Riemann é de $1 milhão, né? Esse valor é oferecido pelo Clay Mathematics Institute, né? Uma fundação privada de Cambridge, em Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Mudaria tudo que a gente entende, tudo que entendemos por segurança digital teria que ser revisto, teria que ser reformulado, né? O RSA não seria mais seguro e uma crise mundial se instalaria no sistema financeiro. Então, esse é mais um exemplo de como a matemática define os rumos da história. E aí, curtiu? Tá com vontade de ganhar $1 milhão? Resolva a hipótese de Riemann que seu dinheiro está garantido. Bom, se você gostou do episódio, espero que tenha gostado. Acompanha aí, logo a gente lança outro. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, tudo mais, para ficar ligado quando surgir o próximo episódio, tá? Quiser dar um salve, me procura lá nas redes sociais, pode ser no Matemática Histórica, pode ser no meu Instagram também, o Tio Gonçalves. A gente quiser mandar uma sugestão, uma crítica, estamos sempre abertos para trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima, valeu!